Eu sou a Leodelice Camargo e hoje eu vou te ensinar a tão pedida esfirra árabe. Vamos fazer aquela esfirra com a emenda pra cima. Sabe aquele babadinho lindo que vocês querem tanto aprender? Hoje eu vou te contar todos os segredos. Bora conferir a receita? Para darmos início, eu tenho aqui uma tigela e nela eu vou adicionar 500 gramas de água, 500 ml. Eu estou utilizando água em temperatura ambiente, porque aqui está um clima gostoso hoje, em torno aqui de 17 graus. Eu adiciono a essa água 25 gramas de açúcar refinado, uma colher de sopa e 50 gramas de fermento biológico fresco, 3 tabletes. Poderia ser 17 gramas do seco que daria na mesma, tá? É só misturar muito bem e lembrando que eu estou utilizando um pouco a mais de fermento aqui porque eu quero essa esfirra de forma rápida. Então você vai adequar aí de acordo com a sua necessidade de tempo e formatação do teu negócio. Então eu misturo muito bem aqui. Agora eu começo a adicionar um pouco da minha farinha aqui. Eu já tinha separado em um pote 1 kg de farinha de trigo, um pacotinho. Eu coloco aqui uma boa metade, até formar aqui uma pasta, um creme. Isso facilita eu homogeneizar nesse começo. Depois que eu mexi muito bem essa massa, eu já comecei a desenvolver ali, a trabalhar a massa, eu venho e acrescento a manteiga, 100 gramas de manteiga sem sal, meio tablete já derretida, que eu derreti no micro-ondas, então tá quentinho. Agora eu utilizo aqui o restante da farinha já na bancada, misturo com o sal, são 10 gramas de sal, uma colher de chá. E daí eu venho com aquela pré-mistura ali que eu fiz, nem deixei descansar, tá? Eu só fiz daquela forma para facilitar a homogeneização. Se você for utilizar uma masseira, é só misturar todos os ingredientes, tá? E deixar para colocar a manteiga derretida por último, depois que misturar bem. Dessa forma aqui na mão funciona super bem. Agora é só ir adicionando a parte já homogeneizada com o restante da farinha de trigo para dar ponto nessa massa, tá? Então vai colocando e incorporando. Agora é mão na massa mesmo, ó, vou colocando aos poucos e é só unir essa massa que já vai ficar prontinha e no ponto correto que eu vou mostrar para vocês. Só ir trabalhando muito bem, ó, até homogeneizar, né? Ela já tá bem hidratada aqui. E agora, conforme eu for ir trabalhando, vai limpando a bancada, ó, porque esse restante de farinha vai grudando, a gente vai trabalhando, sovando, e essa massa, ó, fica pronta rapidinho. Olha como tá uma massa gostosa, bonita. Eu não preciso trabalhar muito essa massa aqui, não. Eu trabalhei um pouquinho lá no começo, naquela mistura, tá? Uni bem, deu ponto aqui, vou cobrir com plástico e deixar essa massa descansar de 10 a 20 minutos, enquanto a gente prepara o recheio. Agora para o recheio, eu vou utilizar 500 gramas de carne moída patinho, porque tem uma proporção menor de gordura. Adiciono também 10 gramas de sal para temperar essa carne, uma colher de chá, 5 gramas de alho, 2 dentinhos pequenos ralados na hora, o suco de meio limão, são 10 gramas de suco de limão, e misturo bem essa carne aqui para já homogeneizar esses temperos, tá? Misturou bem? Aí sim, vou adicionar os vegetais para dar mais sabor aqui nesse recheio. A começar por 50 gramas de cebola, meia cebola cortada em cubinhos. 50 gramas de pimentão verde cortado em cubinhos, meio pimentão. E 200 gramas de tomate cortado em cubinho. Um tomate grande, eu retirei toda a semente, só estou utilizando a polpa mesmo. Completo com tempero verde a gosto, coloquei aqui 10 gramas de salsinha picadinha. E agora é só misturar e homogeneizar todos os ingredientes. O nosso recheio já está pronto. Pessoal, a massa descansou aqui, olha, em torno de 20 minutinhos. Toda vez que você manipula uma massa, ela precisa descansar pelo menos 10 minutos para relaxar a malha de glúten novamente e você conseguir trabalhar ela de forma efetiva, como estamos fazendo aqui. Para que ela não fique voltando, para que ela não fique ruim de abrir, sabe? Sem estar lisinha. Então, descansou bem aí
15 minutinhos, 20 minutinhos, estou abrindo aqui no rolo essa massa. Se você quiser utilizar aqueles rolos que tem um anel para ficar na mesma espessura, não tem problema. Então a massa aqui já está aberta, olha, bem fina do jeito que eu quero. Eu vou utilizar esse cortador redondo, que ele tem 8 centímetros de diâmetro. É o cortador maior do joguinho de cortadores, aquele que a gente compra em lojas de produtos aí para confeitaria. Eu tô cortando essa massa aqui, você vê que ela tá bem gostosa, bem trabalhada, tá? O restante da massa, ó, eu tenho que fazer isso, juntar ela com a mão, cobrir com plástico e deixar descansar mais 10 minutos para relaxar a malha de glúten e eu conseguir abrir essa massa novamente. Agora, com as bolinhas já cortadas, ó, pode ver que ela não diminui de tamanho, então fica bem bacana de trabalhar. É só você vir colocando o recheio espalhado em cima de cada bolinha. Deixa uma bordinha como eu tô fazendo. Então, ó, deixa uma bordinha em volta e vai colocando o recheio, tá? Dessa forma a gente fecha de forma muito rápida. Feito isso aqui, nós vamos fechar as esfirras. Olha como funciona. Você centraliza mais ou menos o centro, tá? Que seria aqui. E daí eu pego um pouquinho antes do meio, tá? Para fechar as duas partes. E daí, na metade do outro lado maior, ó, eu puxo formando 3 partes. Deu para entender? Daí é só apertar muito bem as bordas. Ela é uma massa fermentada, mas você pode observar que ela, como a gente não desenvolveu tanto glúten, ela não fica voltando. Ela é fácil de fechar, ela mantém o formato. Então, ó, centraliza o meio, pega um pouco antes do meio e fecha as duas partes. Daí naquela parte maior você vem e agarra ali junto, formando 3 pontas. Essas 3 pontas, ó, você aperta com o dedo e aperta mesmo para deixar um babado, porque senão na hora que crescer um pouquinho esse babado vai sumir, tá? Você pode deixar um buraquinho no meio, como eu fiz ali na outra. Isso vai fazer com que saia o vapor por ali do recheio e mantenha mais o formato. Ou você pode fechar, como eu vou fazer com todas aqui, e ela perde um pouquinho o formatinho, mas fica bonita do mesmo jeito, tá? Normalmente as pessoas deixam um buraquinho no centro para sair esse vapor. Eu já habituei a fechar tudo aqui. Eu vou fazer esse processo, ó, com todas as esfirras, da mesma forma, tá? Pode ver que elas não abrem de volta, é uma massa fácil de trabalhar, você não precisa ficar batendo ela lá 2 horas. Depois eu coloquei aqui num tabuleiro, num papel manteiga siliconado. Se você quiser dar uma forçada novamente, ó, com os dedos, para facilitar, dá super certo. Fica mais, ó, evidente o babadinho depois delas prontas. Eu prefiro usar papel manteiga siliconado aqui, que torna o processo mais fácil. Pessoal, eu estou moldando aqui e exemplificando com a emenda para cima, tá? Para evidenciarmos essa característica. Mas nada impede que você feche dessa forma que estamos fazendo. Não precisa frisar tanto e você coloque a esfirra virada. Daí vai ficar aquela linda esfirra lisinha como a gente consome aqui no Brasil, tá? Daí sim, eu aconselho que você coloque com a emenda para baixo e depois pincele gemas para assar. Eu vou mostrar aqui no estilo mais rústico, né? Mas também vou pincelar para vocês verem a diferença do brilho que dá. Agora sim, dessa forma, nós vamos levar a esfirra no forno. Eu não vou deixar crescer, eu não vou pincelar, porque eu quero uma coisa mais rústica, tipo esfirra árabe mesmo. Eu vou já levar para o forno pré-aquecido a 200 graus Celsius, tá? Tem que ser um forno um pouco mais alto para que ela asse rapidamente e não dê tempo para crescer demais e sumir esses babadinhos que a gente quer nela. Então liga lá a ventoinha do seu forno para circular o ar, um forno um pouquinho mais quente e vai ficar perfeito o seu babadinho. Lembra aquela massinha que a gente apertou nas mãos de novo? Deixou dar um novo descanso de 10 minutos? Olha só como ela fica fácil de abrir. Enquanto eu modelei as esfirras, ela descansou, eu abro ela novamente e vou cortar mais esfirras. Pessoal, eu vou fazer esse mesmo processo com toda a massa. Aqui as nossas esfirras, olha, acabaram de sair do forno. Olha que lindas que elas ficam. Dá para reaproveitar esse papel manteiga para assar mais uma leva, tá? E
Agora é só se deliciar com essas esfirras. Olha que delícia, que macia que elas ficam. Elas assam muito rápido, tá, gente? Não dá nem 15 minutos de forno, tá? Tem que ser bem rápido para dar tempo. Por isso, ó, a massa é bem fininha, tá? Para dar tempo de não perder esse formato dos babadinhos. Esse que é o pulo do gato. Então aqui a minha receita rendeu 70 esfirras como essa aqui que eu tô mostrando para vocês. Você pode congelar. Se você quiser ela brilhosa, você pode pincelar gemas que ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Mas perde um pouquinho o babado, tá? Então vai depender aí o resultado final de aparência que você quer. Mas todas ficam muito macias, suculentas. Olha isso, não tem como não se apaixonar. E riquíssima em sabor. Vocês viram que não tem segredo, né? É tempo de fermentação, é temperatura de forno, é proporção da massa correta, você consegue a característica desejada. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, deixa um like, se inscreva, se torne um membro, tenha muitos benefícios. Até a próxima aula. Tchau, tchau.